Olá, queridos alunos, aqui é mais uma vez o professor Marcelo e nós vamos fazer então um vídeo, como prometido, um vídeo sobre os problemas de contagem, tá bom? Vamos fazer então todas as questões que nós fizemos em sala de aula. Vamos ao vídeo? Vou desaparecer algumas vezes, outras vezes eu apareço, tá? Quando eu achar necessário. Então, vamos ao nosso vídeo. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar basicamente esses dois aspectos, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Basicamente é o princípio multiplicativo, tá? Com exceção da última questão, que a gente vai trabalhar a questão da problemas envolvendo combinação, quando eu tenho que descontar alguma coisa. Beleza? Vamos lá. Então a primeira questão diz o seguinte. Vamos ler aqui com calma. Uma moça possui 4 blusas e 3 saias. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Então, como é que eu penso em exercícios desse tipo aqui? Para resolvermos essa pergunta, precisamos tomar duas decisões. Que decisões são essas? A primeira decisão, eu preciso escolher uma blusa. E logo depois de tomar essa decisão, eu preciso escolher uma saia. Então, eu preciso escolher uma blusa e depois escolher uma saia. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? Vamos lá. Então, aqui está representado. Então, aqui vai ser sempre embaixo, nessa parte de baixo, vai ser um número que vai representar o número de decisões que eu posso tomar, o número de formas de tomar essa decisão, de quantas maneiras eu consigo tomar essa decisão. Então, a primeira delas eu vou escolher aqui uma blusa. De quantas formas eu consigo escolher uma blusa? De 4 formas. Agora, a minha segunda decisão é escolher uma saia. De quantas maneiras eu consigo escolher essa saia? De 3 maneiras. Então, observe. Agora, se eu apareço aqui para vocês. Só ajustando aqui. Eu vou aparecer numa posição boa aqui na câmera. Que eu acho que eu não vou atrapalhar o texto aqui. Então, observe. Essa moça vai se vestir com uma blusa e uma saia. Então, de quantas maneiras ela consegue se vestir? Eu vou pegar esse número 4, que são as possibilidades dela escolher uma blusa, número de formas dela escolher uma blusa, e multiplicar por 3, que são as possibilidades dela escolher uma saia. Vai aparecer. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer 4 vezes 3 e isso vai me dar um total de 12 maneiras diferentes. 12 maneiras diferentes que ela pode se vestir. Eu vou aparecer aqui novamente e eu posso trabalhar com um conceito agora que acho que caberia aqui. Se ele tivesse dito aqui, se o problema tivesse dito para a gente o seguinte, de quantas maneiras ela pode se vestir? Escolhendo uma blusa ou uma saia. Se a relação fosse blusa ou saia, aí o que nós faríamos com esses números? 4 e 3? Não multiplicaríamos, nós somaríamos. Então, de 4 mais 3, e aí daria 7. Então, o número 7 representaria as formas dela escolher uma blusa ou uma saia. Observe o conectivo, tá? E vezes e ou mais. Bem, para cá. Deixa eu desaparecer. Vamos para o próximo. Então, a próxima questão diz o seguinte. Jogando uma moeda sucessivamente 3 vezes, quais e quantos são os resultados possíveis? Quais e quantos?
Lembra que eu disse para vocês, em aula, que toda vez, deixa eu aparecer, toda vez que ele perguntar quais, eu vou ter que explicitar cada um deles. Então, eu vou ter que escrever cada um deles. E quando ele perguntar quantos está relacionado à quantidade, é um número. Quais eu vou ter que dizer todos os casos, escrever todos os casos. E quantos é só o número. Então, vamos lá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou desaparecer, tá bom? Desaparecer. É mais fácil a gente olhar só para o vídeo. Então, pronto, desapareci. Então, agora o que eu vou fazer? Para respondermos essas perguntas, adotaremos a seguinte simbologia. Que simbologia que a gente vai usar? Essa daqui. Então, a gente vai usar a simbologia do C para cara e o K para coroa. E a gente vai lançar essa moeda 3 vezes. Então, vamos lá. Quando a gente lança essa moeda a primeira vez, quais são os resultados possíveis aqui? São 2 resultados possíveis. Ou vai cair cara, ou vai cair coroa. Certo que vai aparecer aqui o número 2. Agora eu vou lançar a moeda pela segunda vez. Então eu vou explicitar agora esses 2 casos. Então quando eu lanço a moeda, o que vai acontecer? Vai sair ou cara ou coroa. Agora eu vou lançar novamente essa moeda. Então o que vai acontecer? Quais são os resultados possíveis quando eu lanço essa moeda pela segunda vez? 2 resultados possíveis. Quais são eles? Cara e coroa. Só que agora observe, ó. Observe o desenho que vai aparecer aqui agora. Cara e coroa. E aqui também cara e coroa. Por que cara e coroa aqui e aqui? Quando eu lanço a primeira moeda, essa primeira moeda pode cair cara. E quando eu lanço a segunda moeda, ela também pode cair cara. Então eu teria o par cara, cara. Mas a segunda moeda pode cair coroa. Então eu teria o par cara, coroa. Esse cara está relacionado ao primeiro lançamento. Só que no primeiro lançamento, como a gente tem 2 possibilidades, poderia também cair coroa. Então eu poderia ter coroa, cara, coroa, coroa. Tudo bem até aqui? Agora vamos lançar então essa moeda pela terceira vez. Quantos são os resultados possíveis quando eu lanço essa moeda pela terceira vez? 2 resultados possíveis. E agora o que acontece? A primeira pode ter caído na cara, a segunda ter caído na cara e a terceira cair na cara, mas poderia ser cara, cara e também coroa. Por isso que aqui a gente vai colocar agora as possibilidades cara, coroa, que são esses 2 aqui, vão ser 2 bolinhas para cada anterior. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades aqui, agora eu vou ter 4 vezes 2, 8. Dá uma olhadinha o que vai acontecer aqui. Então, o que representaria isso aqui? A primeira caiu cara, a segunda caiu cara e a terceira caiu cara. Agora, poderia ter caído cara, cara e coroa. Poderia ter caído cara, coroa e cara. Por isso que agora, o que vai acontecer aqui, ó? Mas poderia ter caído aqui coroa, cara e cara. E poderia ter caído cara, cara, coroa, coroa, perdão, coroa, coroa, cara e coroa. Por isso que aí vai abrir todos esses leques de possibilidade. Vamos escrever todos os leques aqui. Perfeito. Então vamos responder a pergunta quantos? Quantos são os lançamentos possíveis aqui, as possibilidades, os resultados possíveis? Então o que a gente vai fazer com esses números? Observe que o evento é composto de 3 faces da moeda. Então depende da primeira, segunda e terceira. Logo tem que acontecer primeira e segunda e terceira. 2 vezes 2, 4.
vezes 2 são 8. Então, eu tenho, na verdade, aqui, 8 resultados possíveis. E com 8 resultados possíveis, o que nós acabamos de responder? Pergunta quantos. Quantos, então, está associado a um número. Agora, vamos responder a pergunta quais. Na pergunta quais, a gente vai ter que escrever todos esses 8 resultados possíveis. Como é que a gente vai fazer isso? Maneira simples. Deixa eu me aparecer uma posição aqui que eu não atrapalhe tanto. Acredito que aqui eu não atrapalhe. Se atrapalhar, eu modifico aqui. Acredito que não vai atrapalhar. Então, vamos tentar responder agora quantos. Tá? De que maneira? Vamos lá. Então, vamos ver todos os casos. Então, o primeiro caso possível aqui, ó, vamos responder o quais. Primeiro caso. Então, a gente tem aqui, ó, cara, cara, cara. 1. Cara, cara, coroa. 2. Cara, coroa, cara. Deixa ele aparecer. Depois, cara, coroa, coroa. Depois, coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E por fim, coroa, coroa, coroa. Observe que nós respondemos aí quais, que se refere a essa quantidade de 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Vamos para a próxima? A próxima diz assim: uma sala possui 3 portas. De quantas maneiras posso entrar e sair dessa sala? Alternativa A, item A, por qualquer uma das portas, e o item B, por uma porta diferente daquela que entrei. Então, vamos fazer o A. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 2 escolhas. A primeira escolha está relacionado a escolher uma porta de entrada e depois escolher uma porta de saída. De quantas formas eu consigo escolher essa porta de entrada? No item A. Se eu vou entrar e sair por qualquer uma delas, na minha entrada, eu tenho 3 possibilidades. Certo? E na saída, como eu vou poder sair pela porta que eu entrei, na saída eu continuo tendo 3 possibilidades. E o que eu faço? É entrada e saída, então vou multiplicar. 3 vezes 3, eu consigo fazer isso de 9 maneiras diferentes. Agora vamos entrar por uma porta diferente, sair por uma porta diferente da que eu entrei. Então eu continuo tendo de escolher uma porta de entrada e uma porta de saída. É isso? Agora, a porta de entrada, de quantas maneiras eu posso escolhê-la? De 3 formas, certo? Agora, a saída. A porta da saída, eu não posso escolher a porta que eu usei na entrada. Então, me sobram quantas? 2. E 3 vezes 2, 6 maneiras diferentes. Tudo bem? Tranquila essa questão, né? Questão de número 3. Questão de número 4. Vamos nela. Questão de número 4 nos diz o seguinte: quais e quantos números de 3 algarismos? Números de 3 algarismos são centenas, né? Centena,
dezena e unidade. Então, o último algarismo é o algarismo das unidades, o penúltimo, do meio, é o algarismo das dezenas, e o da esquerda, o último da esquerda, é o algarismo das centenas. Então, 3 algarismos: centena, dezena, unidade. Podemos formar com os algarismos 2, 4 e 6. E aí ele diz aqui, podendo repetir os algarismos e sem repetir os algarismos. Vamos lá. Vamos para a resolução? Então, no item A. Observe que eu tenho que fazer 3 escolhas, né? Posso começar por qualquer uma delas, porque a gente vai ver que não tem restrição. Então, essa primeira escolha aqui, ela está relacionada com o algarismo das centenas. De quantas maneiras eu posso escolher o algarismo das centenas? Eu tenho 3 algarismos que podem entrar aqui, o 2, o 4 e o 6. Então, eu posso fazer essa escolha de quantas formas? De 3 formas. Vou fazer a segunda escolha, que agora são os algarismos das dezenas. De quantas maneiras eu posso fazer essa escolha? Observe que o problema diz que pode repetir os algarismos. Se pode repetir os algarismos, o algarismo que eu retirei aqui nas centenas, ele pode aparecer novamente. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui de novo. Vou fazer a última escolha, que é o algarismo das unidades. Então, minha terceira escolha. Quem que pode sair na terceira escolha? Como pode repetir, então pode sair os 2 algarismos anteriores. Eu continuo tendo, portanto, 3. 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27. Então, eu tenho 27 centenas possíveis. Agora vamos para o caso B. No caso B, ele diz aqui que não pode repetir os algarismos. Como é que a gente vai proceder? Posso começar pelos algarismos das centenas, não tem restrição. Ou seja, pode sair qualquer um deles. Quem que pode sair? O 2, o 4 ou o 6. Se pode sair o 2, o 4 ou o 6, eu tenho 3 possibilidades aqui, 3 formas de escolher esse algarismo. Então, número aqui que vem aqui, quando eu vou fazer a minha primeira retirada, que é no algarismo das centenas, posso fazer isso de quantas formas? 3. Um deles sai, ou 2, ou 4, ou 6. Um deles sai. Quando eu vou fazer agora a minha segunda retirada, como eu não posso repetir os algarismos, o algarismo que saiu aqui não pode mais sair. Ou seja, eu não posso repeti-lo. Então, das 4, agora eu não tenho mais 4 opções, eu tenho apenas, das 3 opções, perdão, 2, 4 ou 6, eu só tenho 2 opções de escolha. Porque um já saiu. E agora eu vou fazer a minha terceira escolha, que é o algarismo das unidades. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Uma maneira só, né? Porque já saiu um algarismo aqui nas centenas, já saiu aqui um algarismo nas dezenas, só sobrou um algarismo para mim nas unidades. Então, aqui vai ser o número 1. 3 vezes 2 vezes 1, isso me dá 6 centenas possíveis. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu evito de ficar colocando aqui a minha imagem para que você foque única e exclusivamente nos problemas em si, tá bom? Vou desaparecer, vamos para o próximo. Deixa eu só voltar. Tá. Qual é a lógica aqui? É porque ele perguntou para a gente, observa aqui, ó, o que ele perguntou para a gente? Quantos e quais? Quantos a gente respondeu? Então, no item A, eu tenho 27 centenas possíveis. E agora, quais? Eu tenho que escrever todas elas. Então, eu vou ter que escrever as 27. E no caso B, eu vou ter que escrever as 6, que não repetem algarismo. Então, essa vai ser a lógica nossa aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou elaborar uma estratégia, que foi colocado aqui, ó. Elabore uma estratégia e escreva cada uma das centenas
para os dois casos apresentados. Eu vou voltar ao slide anterior, e aqui eu já, quando aparecer o slide, ela já está pronta. Mas observe, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então eu tenho centenas, com esses algarismos, eu tenho centenas que está na casa dos 200, eu tenho centenas na casa dos 400 e tenho centena na casa dos 600. O que eu vou fazer? Eu vou escrever todas as dezenas na casa dos 200 que usam o algarismo 2, 4 e 6, podendo repetir. E aí, qual que é a minha estratégia? Fazer isso de ordem crescente, a menor para maior. Observa, a menor aqui é usando todos os algarismos 2, então seria 222. Depois, 224. Depois, 226. Com 220 são essas três que eu consigo. Agora eu vou 242, 244, 246. Na faixa dos 240 foram mais essas três. Depois, 262, 264 e 266, que é o que vai aparecer no próximo slide. Então, vamos dar uma olhada para ele? Ele vai dizer o seguinte aqui para nós, ó. Elabore uma estratégia e escreva cada uma das centenas para os dois casos apresentados. E a estratégia que eu fiz foi exatamente essa. Eu sei que começa com 200 e eu fui escrevendo 200 em ordem, todas usando os algarismos 2, 4, 6 em ordem crescente. Quantas eu consegui escrever? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então foram 9. Agora, para a próxima, é simples, porque a gente vai escrever a mesma coisa, só que ao invés de 200, são os 400. Você vai perceber que essa coluna aqui, ó, a gente vai trocar para 4. Dá uma olhada no próximo slide. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa coluna aí para 4. Observa aqui, ó. 4, 4, 4, que é da faixa dos 400. E observe que essas duas colunas, elas se mantiveram iguais. E depois na casa dos 600. Perfeito? Aí no item B, ele pergunta lá quais que tem algarismo, quantas centenas tem algarismos que não se repetem. Como eu tenho todas aqui, agora eu pego os algarismos que não se repetem. Aquelas que têm, as centenas que têm números diferentes, na casa das centenas, dezenas e das unidades. Eles são diferentes entre si. Vamos dar uma olhadinha, que números são esses? Então, observa aqui, ó, quem tem os algarismos diferentes entre si. Eu tenho aqui 2, 4 e 6, e 2, 6 e 4. 2, 4 e 6, 2, 6 e 4. E aqui eu tenho 4, 2, 6 e 4, 6, 2. Aqui eu tenho 6, 2, 4 e 6, 4 e 2. Que vai totalizar os 6 casos que nós contamos. Então, no item B lá, quando nós respondemos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trazer para cá. Deixa eu aparecer. Uma questão bem interessante. Dá um pouquinho de trabalho, mas sendo organizado você consegue resolvê-la, né? Questão bem interessante. O que eu peço que vocês façam, tá? Como orientação. Você vai ver que a próxima questão, eu vou passar rápido, ela é idêntica a essa questão, só que ao invés de trabalhar com os algarismos 2, 4 e 6, ela vai trabalhar com cores. Vou até passar aqui. Vou sair aqui, vou fechar para não atrapalhar o texto.
consigo aparecer? Consigo aparecer. Observa aqui, ó. Observe. Uma urna possui uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola preta. Então, agora ele está falando de cores. Quais e quantas são as maneiras diferentes de retirarmos as 3 bolas? Repondo a bola retirada. Então, se eu reponho a bola retirada, o que significa? É como se a gente estivesse num, num pote, e no pote você coloca uma bola vermelha, coloca uma bola branca, você colocou a bola vermelha, colocou a bola branca e colocou a bola preta. Está lá no pote. Aí você vai retirar. Então, na retirada, quando você vai retirar, quantas são as possibilidades de escolha? Qual é a quantidade? É o número, né? Dessas possibilidades de escolha. Se eu tenho 3 bolas ali dentro do pote, pode sair qualquer uma delas. Então, na minha primeira retirada, eu tenho 3 possibilidades. Pode sair a bola vermelha, a bola branca ou a bola preta. Se a bola que eu retirei, ela puder retornar, o que isso significa? Que a minha quantidade de bolas no pote continua sendo 3. Se ela não pudesse ser retornada, aí a minha quantidade de bolas no pote cairia em um número. Que é isso que acontece no item A e no item B. Então vamos fazê-lo aqui. Então se a gente perguntar aqui, ó, no item A, vamos fazer a nossa primeira retirada. Tem 3 bolinhas no pote. Vamos fazer a segunda retirada. Tem 3 bolinhas no pote. Por quê? Porque a gente repõe a bola que a gente tirou. Vamos fazer a terceira retirada. Tem 3 bolinhas no pote. Por quê? Porque a gente repõe a que a gente tirou. 3 vezes 3 são 9, vezes 3 são 27. Agora a gente vai fazer as retiradas e não vai repor a bolinha que nós tiramos. Então, o que vai acontecer? Observe aqui. A primeira retirada eu tenho 3 bolinhas no pote. A segunda retirada eu tenho 2 bolinhas no pote. E na minha terceira retirada eu tenho uma. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. E observa que ele pergunta aqui, ó, ele acaba perguntando quantas e quais. A gente respondeu 27 e respondeu 6. E agora é o mesmo raciocínio que foi feito anteriormente. Nós fizemos para o número 2, o 4 e o 6. Agora vai ser para bola vermelha, bola branca e bola preta. Então, a bola vermelha, então eu vou fazer vermelha, branca, vermelha, preta. Vermelha, vermelha, branca. Eu vou fazer todas que começam com vermelha. Então, como é que vai ficar isso? Dá uma olhadinha. Ó. A gente vai ver que a gente, usando a mesma estratégia, ó, eu posso pegar vermelha, vermelha e branca. Aí eu vou variar a última. Então, ela pode ser vermelha, branca, branca, vermelha, branca, vermelha, vermelha, branca, preta. Agora eu vou vermelha e branca, não posso mais. Eu vou pegar vermelha e preta. Vou fixar vermelha e preta. Aí eu posso fazer vermelha, preta, branca, vermelha, preta, vermelha e vermelha, preta, preta. Agora eu vou fixar vermelha e vermelha, 2 bolas vermelhas. Então pode ser vermelha, vermelha, branca, terceira retirada, vermelha, vermelha, vermelha e vermelha, vermelha, preta. E aí vai se repetir, né? Aqui a gente vai trocar agora para a bola branca e depois a gente troca para a bola preta. Então aí vai dar o total das 27 aí. Então trocamos aqui para branca e trocamos aqui para preta. É como se fossem os números, tá? Do mesmo jeito. Agora na questão B, então aqueles que não se repetem, que vai dar os 6 casos. Eles estão marcados aqui, ó. Observe aqui que as bolas todas têm cores diferentes. Todinhas. Tudo bem? Agora vamos aqui. Quantos números de 3 algarismos distintos, então diferentes, uma vez que ele sair, ele não pode sair mais, podemos formar com os algarismos ímpares? Então, eu vou só utilizar algarismos ímpares. Quais são os algarismos ímpares? Então, a primeira pergunta é essa, né? Então, os algarismos ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9.
1, 3, 5, 7 e 9. São 5 ao total em quantidade. Aqui, ó. 1, 3, 5, 7 e 9. E a gente vai fazer centenas sem repetir. Então, é o mesmo raciocínio. É como se eu tivesse no pote, em um pote, e eu coloco essas 5 bolinhas. A bolinha 1, a bolinha 3, a bolinha 5, a bolinha 7 e a bolinha 9. E eu vou fazer retiradas. Só que agora, como os algarismos são distintos, essas retiradas, elas não podem, eu retirei a bolinha, ela não pode voltar. Então, basicamente é isso. Vamos fazer as retiradas? Vou fazer aqui. Então, eles são distintos. Vamos fazer a nossa primeira retirada. Seria o algarismo das centenas. Quem que pode sair? Qualquer um desses números. Quantas possibilidades? Quantas bolinhas tem lá no meu pote? 5. Né? Então, tem 5 bolinhas lá no meu pote. Pode sair qualquer uma delas. Uma bolinha saiu. Agora no pote restam 4 bolinhas. Essa outra bolinha saiu. No pote agora restam 3 bolinhas. Então, 5 vezes 4 são 20, 20 vezes 3 são 60. 60 números distintos. Perfeito? Ele não pergunta quais, ele simplesmente pergunta quantos. 60 e pronto, e acabou. Questão número 8. Com os algarismos 0, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Observa que agora eu tenho que tomar um cuidado. Lembra, em sala de aula, que a gente discutiu essa questão do zero. Se eu iniciar, por exemplo, se eu colocar um número com 2 algarismos eu vou ter um algarismo das dezenas e o outro algarismo das unidades. Se eu fizer isso, um algarismo das dezenas e um algarismo das unidades, e se eu usar essa relação e colocar o zero no algarismo das dezenas, esse número, na verdade, ele é uma unidade. Então, o 0, 1, na hora que eu vou formar o número, é o número 1. 0, 2 é o número 2. 0, 3 é o número 3. Então, o zero ele nunca vai poder iniciar. Se eu tiver 2 algarismos, o zero não pode estar na dezena. Se eu tiver 3 algarismos, o zero não pode iniciar, ou seja, está na centena. Se eu tiver 4 algarismos, o zero não pode ocupar o algarismo das milhares, 4 milhar, né? Milhar, centena, dezena e unidade. O que nós queremos aqui? Com os algarismos 0, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, a gente quer formar centenas. Então, a gente vai ter que escolher um algarismo para centenas, um para dezena e um para unidade. Vamos começar a nossa escolha? Então, aqui eu acabei escrevendo. Deixa eu sair aqui, para não atrapalhar o texto aqui. Deixa eu desaparecer. Pronto. Aí eu escrevi aqui, acabei escrevendo aqui para vocês. Ó. Cuidado com o zero. Se ele ocupar a posição da centena, não teremos um número de 3 algarismos, e sim de 2, ou seja, uma dezena. Então, cuidado com o zero. Dá continuidade. Vamos lá. Então, o zero é uma bombinha aí, que a gente tem que tomar cuidado se aparecer o zero. Vamos lá. Agora vamos para o pote. Se consigo aparecer aqui. Mas de tal maneira que eu não atrapalhe. Seguindo aqui. Descer. Eu não estou conseguindo mexer aqui. Consegui. Acho que agora eu apareço aqui de tal forma que eu não atrapalho. Pronto. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher o algarismo das centenas. O primeiro algarismo vai ser o algarismo das centenas.
Quem que eu vou colocar no pote para escolher o algarismo das centenas? O zero eu vou ter que tirar do pote, porque ele não vai poder entrar. Então, eu vou tirar o zero aqui. Eu vai poder entrar o algarismo 2, 3 ou 4. Então, quando eu for selecionar um número para centenas, eu tenho três possibilidades, três formas de escolher. Ou eu escolho 2, ou eu escolho 3, ou eu escolho 4. Então, que número que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer o número 3. Vai aparecer aqui o número 3. Vamos ver? 3. Professor, o que corresponde a esse número 3? Esse número 3 aqui corresponde a... Vai sair o algarismo 2, ou o 3, ou o 4. É a quantidade. Então, podem sair em quantidade três números. O 2, o 3 ou o 4. Agora a gente vai fazer a nossa segunda escolha. Vamos fazer a nossa segunda escolha. O que vai acontecer? Observe que é quantos números de três algarismos podemos formar. Ele não falou nada, ó, com os algarismos, quantos números de três algarismos podemos formar. Ele não fala que é distinto. Então, o que acontece agora? O algarismo que eu escolhi, ele volta para o pote. E volta também o zero. Então, no pote agora eu tenho 0, o 2, o 3 ou o 4. Quantas possibilidades eu tenho, portanto, para escolha agora? Agora eu tenho possibilidades de escolha 4. Esse 4 significa o quê? A quantidade de algarismos que está dentro do pote. Porque ele não disse nada que esses algarismos são distintos por conta disso. Agora vamos fazer a nossa terceira escolha. Então, fazendo a nossa terceira escolha, quantos algarismos tem no pote? 4 de novo. Aquele que saiu, volta. Pode repetir. Então, eu tenho 4. 3 vezes 4 são 12. 12 vezes 4 são 48 números. Então, a gente tem 48 números que podem ser formados. Vamos para mais uma. Próxima diz o seguinte. Quantos números ímpares... Agora, então, aqui tem restrição, tá? Vou até sair daqui, porque vai ter uma parte aqui do slide. Deixa-me sair já, para a gente focar na leitura. Quantos números ímpares de três algarismos distintos podemos formar com os algarismos 0 ao 0? Problemática aqui. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Então, observe que a gente já está com um probleminha aí. Então, qual é o nosso probleminha? O probleminha nosso aqui é o do 0. Já. O 0 está causando um probleminha para nós. Se eu apareço em outro lugar aqui para não atrapalhar. Quando for aparecer. Mas vamos lá. Então, a gente quer números de quantos algarismos? 4 algarismos distintos. Então, o que eu estou querendo, 4 algarismos, é milhar, centena, dezena, unidade. Distintos não pode se repetir. E ele ainda tem que ser ímpar. Vou aparecer aqui. Então, existe agora algumas restrições, né? Na verdade, existe a restrição de ser ímpar. Olhando para os algarismos que a gente tem à disposição, o fato de ser ímpar significa que tem que terminar em 1, em 3, em 5 ou em 7. Ele tem que ser ímpar. Esse algarismo ímpar, ele não repete. Então, ele entrou e ele saiu do pote. O 0 não pode ocupar o algarismo das milhares. E ainda eles não podem se repetir. Então, eu tenho algumas restrições, né? Tenho várias restrições aqui. E aí eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de problema. É o que a gente vai colocar aqui. Esse aqui é uma bomba. Né? Sair daqui, que senão a bomba pega até eu que estou aqui. Eu vim mais para o lado aqui. Tá bom? Tem que tomar cuidado. E cuidado que eu vou tomar agora.
tirar a bomba daqui, ó. O 0 eu vou ter que tomar cuidado. Eu vou ter que tomar algumas decisões e algumas dessas decisões eu vou ter que tomar inicialmente. Vamos dar uma olhada para quais decisões? Então eu coloquei aqui, ó, o texto. Escreva as decisões que devem ser tomadas em ordem prioritária. Eu vou escrever as decisões e a gente vê o que eu tenho que fazer primeiro. Vamos lá. Então, olha as decisões que eu tenho que tomar. O algarismo das unidades, porque esse número tem de ser ímpar. O algarismo das unidades deve ser 1, 3, 5 ou 7. Tá certo? Ou seja, no algarismo das unidades, eu tenho 4 possibilidades. O algarismo da milhar não pode ser 0. E os algarismos não podem repetir. Então, observe que a gente tem quantos algarismos no início, é como se a gente começasse com esse pote, tá? Então, eu estou com todas as bolinhas numeradas no pote. Quantas bolinhas eu tenho? O 0, 1, 2, com 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 7 bolinhas dentro do pote. Por exemplo, eu posso pegar o pote com as 7 bolinhas e escolher começar por aqui? Não, não posso. Não posso porque o 0 não pode sair aí. Eu posso começar com as 7 bolinhas aqui? Teoricamente poderia. Mas o meu problema seria o seguinte: vamos supor que se eu começo por aqui, eu enfio a mão e saia um número ímpar. Se sair um número ímpar e logo depois eu vir para cá, eu não consigo sair um número ímpar. Então, de número ímpar eu tenho o 1, o 3, o 5 e o 7. Eu tenho 4 possibilidades. Só que se já tivesse saído aqui, porque eu comecei por aqui, né? Então eu acabei começando por aqui. Se já tivesse saído um ímpar aqui, aqui eu teria que colocar 3. Mas se não tivesse saído o ímpar aqui, aqui eu poderia colocar 4. Então eu tenho que fazer essas minhas escolhas por onde eu vou começar primeiro. Eu preciso saber por onde eu vou começar. E qual que é a escolha prioritária aqui? Qual é a ordem de resolução? Eu preciso garantir que esse número seja ímpar primeiro. Portanto, eu vou fazer a escolha aqui. Quando eu vou fazer a escolha aqui, ó, na minha quarta posição, eu vou garantir que esse número seja ímpar. Então, eu estou com um pote e no pote eu estou com todas essas bolinhas. Só que a hora que como eu vou começar por aqui, quantas bolinhas eu vou deixar no pote? Eu não vou deixar todas as bolinhas. As bolinhas que vão ficar no pote vão ser essas. Vê se vocês concordam comigo. A 1, a 3, a 5 ou a 7. Ou seja, eu vou colocar só 4 bolinhas no pote, que são as minhas opções aqui. Olha o 4 aqui. O que significa esse 4? Que vai poder sair a bolinha 1, ou a bolinha 3, ou a bolinha 5, ou a bolinha 7. Uma dessas bolinhas sai. Então ela saiu e ela não entra mais no pote. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher o algarismo das milhares. Quem que eu vou deixar de fora? Então eu tenho bolinhas fora. Quando eu coloquei a bolinha, então na minha escolha estava lá, ó, a bolinha 1, 3, 5 e 7 aqui. Uma delas saiu. Quem que eu deixei de fora? Eu deixei o 0, eu deixei o 2, a bolinha 2, eu deixei a bolinha 6. Agora eu vou ir para cá, quem que eu vou colocar dentro do pote? A bolinha 2, a bolinha 6. O 0 eu não vou colocar. Então, qual é a quantidade de bolinhas que eu tenho no pote agora? Então, vamos pensar juntos? Quando eu for retirar aqui, o 0 não está. Vamos supor que aqui tenha saído o número 1, tá bom? Então, o 1 não está. Então, quem que está? O 0 não pode, estaria o 2, o 3, o 5, o 6 ou o 7. Ou seja,
1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. 5 bolinhas por quê? Eu tenho 7 no total. Uma já saiu, seria 6. E eu tenho que tirar o 0. Então me sobram 5 bolinhas. E agora? O que vai acontecer na segunda? Então já saíram das 7 que eu tinha, já saíram 2. Saiu uma aqui e uma aqui. Só que agora o zero ficou de fora, o zero entra. Então, se eu fizer 7 tira 2, ficaria 5. 5 bolinhas. Só que o zero pode entrar. Então, aqui na segunda, o que eu tenho? 5 possibilidades de novo. Agora, 4 possibilidades, porque os algarismos são distintos. Então, deixa eu retomar bem rápido aqui para você entender. Da onde vem essa escolha? Por que ela é prioritária e por que ela equivale a 4? Seria, não pode deixar só os algarismos ímpares. O 1, o 3, o 5 e o 7. Um deles sai. Aí eu venho para cá. Já saiu um, então das 7 opções eu já tirei uma. Eu teria 6 opções. Eu tiro o 0, que ele não pode. Então no pote sobram 5 opções. Então eu escolho uma delas. No pote agora tem 4. Só que o 0 pode ocupar agora. Então eu vou lá e coloco mais o 0. Então me sobra 5. Tiro uma delas. No pote agora sobram 4, que é para minha terceira escolha. Então se eu fizer aqui agora a multiplicação, vai ficar assim. 5 vezes 5 são 25. 25 vezes 4 vai dar 100. E 100 vezes 4, 400 números. Então nessa situação eu tenho 400 números. Tudo bem? Assista essa questão, tenta refazer e assiste esse vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? E agora vamos para a última. Com 5 pessoas, quantas comissões constituídas de 3 pessoas podem ser formadas? Vou mudar minha posição aqui, para não atrapalhar. Provavelmente eu consiga ficar aqui. Então, o que seria uma comissão? Comissão é um grupo. Como a gente discutiu em aula, o que importa no grupo são os nomes e não a ordem desses nomes. Então, se eu tiver um grupo constituído de 3 pessoas, o que importa é que o nome dessas 3 pessoas estejam lá, não a ordem desses nomes. A ordem vai importar quando, por exemplo, vamos supor que eu preciso escolher 3 pessoas. A primeira pessoa vai ganhar um livro, a segunda pessoa vai ganhar uma caneta e a terceira pessoa vai ganhar uma caixa de bombom. Então, um livro, uma caneta e uma caixa de bombom. A ordem agora que eu vou escolher essas 3 pessoas é importante, porque a ordem que eu escolher vai ser associada a um prêmio. Então, trocar a ordem significa trocar o prêmio, que não é o caso. Então, essa palavrinha aqui, comissão, ela aparece aí. Comissão é um grupo, tá? Em que, olhando para cá, a ordem com a qual essas 3 pessoas vão ser escolhidas não importa. Como é que eu resolvo esse problema? É simples de resolver esse problema. Então, ele é bem parecido com o que a gente fez agora. Como, professor? Dá uma olhada aqui. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui para você ter acesso bonitinho. Vou vir para cá. Vamos ler aqui junto. Comissão é sinônimo de grupo. O que importa na contagem são apenas os nomes escolhidos e não a ordem com a qual eles foram sorteados. O grupo formado por A, B e C. Então vamos supor, o grupo formado por Abelardo, Bernardo e Damião. Ele é o mesmo grupo, Damião, Bernardo e Abelardo. Tá certo? A ordem, o que importa aí no grupo são os nomes das pessoas que compõem o grupo, e não a ordem em que esses nomes foram colocados.
só me importa os nomes, tá? O grupo, então, só me importa os nomes e não a ordem. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? A gente vai fazer o seguinte. Tá? A gente deve escolher 3 pessoas de um grupo de 5. Então, inicialmente, a gente deve escolher 3 pessoas de um grupo de 5. O que mais, professor? Como a ordem com a qual essas pessoas foram escolhidas não importa, devemos dividir pelo número que representa a troca entre as 3 pessoas. Aí entra o conceito de fatorial. Então, primeiro, a gente vai do grupo de 5 escolher 3. E depois a gente vai dividir pela troca entre eles. Então, vamos lá? Vamos fazer isso. Então, primeira parte, vamos escolher as 3 pessoas. Eu vou ter que escolher 3 pessoas. Eu vou escolher a primeira pessoa. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? 5 maneiras. Eu vou escolher a segunda pessoa. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? 4 maneiras. Eu vou escolher a terceira pessoa. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? 3 maneiras. Então, dá 5. Eu tinha 5 pessoas, 5 nomes no pote. Na primeira, eu poderia escolher qualquer um deles. Depois dessa pessoa escolhida, ela não volta, né? Você está querendo formar um grupo de 3 pessoas. Eu vou escolher o segundo nome, tem 4 nomes no pote. E eu vou escolher o terceiro nome, tem 3 nomes no pote. Então, se eu fizer essa conta, 5 vezes 4 são 20, 20 vezes 3 são 60. Agora, a segunda parte, o que a gente vai fazer? Como a ordem com a qual essas pessoas foram escolhidas não importa, eu vou permutar. Eu tenho 3 espaços e eu vou fazer a permutação desses 3 espaços, que é o fatorial de 3. Lembra, fatorial de 3, como é que eu calculo? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então, o que eu faço agora, professor? Eu pego os 60 e divido por 6, que são a permutação entre eles. E 60 dividido por 6 vai dar 10. Significa o quê? Que com 5 pessoas, escolhendo 3 pessoas, eu consigo fazer 10 comissões, ou seja, 10 grupos diferentes. Então, acho que a promessa está cumprida. Só aquela questão, acho que se você acompanhou o vídeo até aqui, só a questão lá, acho que a questão 8 ou 7, ela apareceu, mas ela também não vai ser cobrada, então você fique em paz, tá? Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. É importante que você saiba resolver essas questões, porque a sua prova ela vai estar baseada nisso aqui, tá bom? Espero que tenha entendido, espero que esse vídeo seja útil para você. Guarde o seu feedback, professor, gostei, não gostei, podia ser melhor, tá bom? Mas obrigado por você ter assistido e um abraço, até a próxima.